Bom, então, continuando a nossa semana, né, em comemoração ao psicólogo da curso de psicologia da FANS, Faculdade Nova Serrana, nossa roda de conversa, a gente vai terminar neste momento com a professora Juliana Marçal sobre o tema é, a legislação, o conflito da legislação e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Professora Juliana, por favor, pode continuar a sua explanação. Obrigada. Obrigada, Karina. Eu estava dizendo sobre o primeiro Código de Menores, né? Que foi um código já voltado para essa população, né? Para os jovens em conflito com a lei. E ele criava, além da categoria de imputabilidade ao jovem com 18 anos, ele ainda trazia, né, a perspectiva de institucionalização através da escola para preservação de delinquentes. O termo usado na época era delinquente, né? É, onde os adolescentes ficavam de 14 a 17 anos, e a escola de reforma para o abandonado, né? No caso, para crianças até 14 anos. Falei também que isso trazia, né, uma trajetória de institucionalização para essa criança desde muito cedo, né? E aí isso vai caminhando, algumas estratégias sendo criadas, algumas funcionando, outras não, até que em 64, durante a ditadura militar, né, o regime ditatorial no Brasil, a gente tem a criminalidade na infância e na adolescência tratados como questão de segurança nacional. Criada aqui a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, que deu origem ao que a gente conhece hoje como as FEBEMs, né? A gente não conhece tanto quanto antes, porque as FEBEMs, né, a maioria delas foi extinta, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas as FEBEMs eram instituições para jovens infratores, né, e que marcou a história, né, do Brasil, assim, na década de 60, 70 até 1990. A história das FEBEMs foi uma história marcada por revoltas dos internos, né? Eles se rebelaram pela superlotação dessas instituições, maus tratos que eles sofriam, porque os funcionários não tinham preparo adequado para lidar com tantos jovens e instituições, né, numa instituição precarizada. Então, a marca que nós temos da FEBEM é uma marca muito ruim, né, na nossa história. 79, segunda edição do Código de Menores, né, já previa aqui uma mudança de paradigma, que é o que a gente chama hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente como proteção integral, mas não operacionalizava a proteção integral. O que sustentava ainda esse segundo Código de Menores ainda era o paradigma do menor em situação irregular. Eles eram recolhidos em internatos até a maioridade, né? E aí a gente vê, com a redemocratização do Brasil, a gente vê a criação do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente, várias entidades civis, inclusive a psicologia, né, o Conselho de Psicologia, agiu de forma muito atuante para criar, né, uma nova Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que finalmente foi aprovado na década de 90, tá? O Estatuto, ele foi fruto de uma grande mobilização dos movimentos da sociedade civil, né? E além de ter suporte na Constituição Federal do ano anterior, de 89, ele também é referenciado a alguns marcos regulatórios internacionais, né? Então, vou deixar para vocês pesquisarem essas regras de Pequim, né, de 85, que foi uma reunião de todos esses marcos regulatórios voltados à criança e adolescência, que sustentam o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Princípios do ECA, aquela noção de proteção integral que eu falei para vocês, né, com prioridade, né, a criança ela é prioridade, tá, no ECA. E vejam bem, não é mais a noção de criança em situação irregular. O que era essa situação irregular? Crianças abandonadas, crianças vítimas de maus tratos e infratores. Esses eram visados pelos códigos de menores. O ECA, ele estende a sua atuação para todas as crianças. Elas têm prioridade e proteção integral. De 0 a 12 anos, como a doutora falou para a gente, né, a classificação, de 0 a 12 anos são crianças, e de 12 a 18 anos, o ECA entende que são adolescentes, tá? A criança e o adolescente são sujeitos de direitos universais. Vejam bem, não são objetos de intervenção do Estado. Eles passam a ser sujeitos de direitos, tá? Isso é uma grande mudança no ECA também. E esses direitos devem ser garantidos pela família, sociedade e Estado. A criança e adolescente, essa talvez seja a grande mudança e a grande proposta do ECA
né, para a gente considerar como inovadora, a criança e adolescentes, eles são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. Esse é um paradigma que deve amparar todas as formas de amparo, todas as formas de responsabilização dessa criança. Por exemplo, uma medida socioeducativa em meio aberto, né, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, a gente vai ver daqui a pouco, né, em que casos que ela se aplica, a prestação de serviço, ela precisa estar de acordo com as capacidades da criança, tanto capacidades físicas quanto horário de escola, tá? Então, isso é considerar na prática que esse sujeito está numa condição peculiar de desenvolvimento. Ou seja, ele não é submetido às mesmas penas do adulto. O que não significa que a penalidade desse adolescente, a responsabilização desse adolescente é mais branda. O que significa uma mudança, tá, de uma categoria adulto para uma categoria adolescente ou sujeito em condição de desenvolvimento. Então, nós temos as medidas socioeducativas, né, no caso específico do adolescente autor de ato infracional, né, elas têm que buscar a responsabilização do adolescente. Além disso, o aspecto educacional, não é à toa que chama, né, projeto socioeducativo, né, as medidas são socioeducativas, ou seja, elas precisam contemplar tanto o aspecto coercitivo quanto o aspecto educacional. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio das medidas socioeducativas, tá? E tem que ser baseadas aí nessa condição de desenvolvimento. Nós temos 4 tipos de medidas socioeducativas em meio aberto, né? Advertência, reparação de danos, prestação de serviços, a liberdade assistida. Para deixar bastante tempo para a gente poder discutir isso, eu posso compartilhar esse material depois, tá? Eu não vou detalhar cada um desses tipos, não, mas eu posso deixar disponível, só os representantes me pedirem por e-mail, eu envio para vocês, tá? Nós temos aqui esses 4 tipos de medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, elas não têm restrição e privação de liberdade, tá? E nós temos as medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, ou seja, quando o jovem ele é internado, tá? Então, há essa previsão no Estatuto da Criança e Adolescente. Só que, para a internação, além de se considerar, né, aquela característica de sujeito em condição peculiar de desenvolvimento, deve-se considerar mais 2 princípios. O princípio da excepcionalidade, ou seja, deve ser adotado em último caso, tá? E brevidade, ou seja, em nenhuma hipótese a internação ultrapassa 3 anos. E, a princípio, a internação não tem um prazo mínimo definido, tá? Diferente da pena do adulto, né? A pena do adolescente, ela não tem um prazo mínimo, mas tem um prazo máximo, que pode ser no máximo 3 anos, tá? Os requisitos para restrição ou privação de liberdade, né? Cometer um ato infracional com grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração em outras infrações e descumprir medida anteriormente imposta. Esse último ponto aqui é interessante para a gente desmistificar a ideia de que o ECA passa a mão na cabeça do adolescente. A gente escuta isso, né? Se vocês forem parar para pensar, se ele descumpre uma medida anteriormente imposta, como, por exemplo, não prestar serviço comunitário, ele já pode ser preso, tá? Ele já pode ser internado. É claro que vão se considerar uma série de questões, mas eu acho que esse último ponto aqui, ele nos leva a questionar essa ideia de que o ECA, ele não é rigoroso, tá? E aí, vou finalizar falando dessa atualidade. Como eu disse para vocês, eu não pretendo dar respostas, mas eu deixo algumas questões para a gente pensar. É claro que as medidas socioeducativas provenientes do Estatuto da Criança e do Adolescente representam um avanço na maneira como o Estado lida com os jovens em conflito com a lei. Sobretudo, se a gente considera o histórico do tratamento dessa questão no Brasil, né? E nesse histórico, eu vou ressaltar 2 pontos que eu deixei marcados aqui nessa fala com vocês. No Brasil, nós temos uma ênfase na institucionalização, né? Seja naquelas instituições destinadas a adultos ou específicas para jovens. A gente tem no Brasil uma ideia de que criar instituições
ela possibilitaria uma resolução de problemas, né? Criar instituições, principalmente instituições fechadas, né? Como a gente vê o Goffman falando, e aí a gente entra toda uma discussão que o Foucault faz, né, com relação a instituições totais, com relação a controle, né, o método disciplinar das instituições. Então, o Brasil, a gente tem essa ênfase na institucionalização da nossa cultura, e o jovem também passa por isso, né? E um caráter intervencionista e reformador do Estado, né? Não é à toa que as instituições para jovens durante muito tempo foram conhecidas como reformatórios, né? A gente não está falando nesse contexto de uma possibilidade de reinserção, de reeducação, a gente está falando de uma ideia de reforma, né? E isso faz parte dessa característica do Estado brasileiro. E aí, considerando essas duas condições aqui, eu volto na linha do tempo para marcar para vocês que a gente teve em 2015 a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Se o ECA propunha a maioridade penal para 18, nós já temos uma regressão para 16, né? E os casos em que ela se encaixa. Vou citar aqui, né, como outra forma de retrocesso, esse evento que a gente já comentou ele aqui, né? Relacionado àquela menina de 10 anos, né, vítima de estupro, em risco de vida, que tinha acesso ao aborto legal, que está garantido no Código Penal desde 1940, e a gente vê integrantes de projetos religiosos, parlamentares, líderes políticos tentarem impedir o acesso dela a esse direito, direcionando o bebê à adoção. Por que eu coloco isso aqui? Porque me parece muito convidativo para a gente pensar novamente naquela ideia da situação irregular, né? É como se a gente estivesse criando novamente uma política de criança em situação irregular, né? Ao mesmo tempo em que a gente não garante a segurança dessa criança nem dentro da própria casa, né? Se a gente considerar que a mãe, né, a criança que gerou, né, também tinha 10 anos de idade, ou seja, uma criança que deveria ser protegida. Finalizando, ainda esse ano, especificamente no dia 13 de julho, que foi a data em que o ECA completa 30 anos, o Estado de Minas e o Ministério Público pactuam uma ampliação de 3.160 vagas de internação, sendo que atualmente Minas Gerais tem 990 adolescentes internados e nós não temos um déficit de vagas. A nossa capacidade de ocupação hoje é 64,7%. Eu estou colocando isso aqui para a gente pensar pelo seguinte: o mesmo Estado que diz não haver verba para garantir direitos a professores, a garantir o salário de professores, esse Estado já firmou, né, já pactuou com o Ministério Público a ampliação de vagas de internação para jovens em conflito com a lei. Aqui as referências, mais uma vez, se alguém tiver interesse no texto, pode pedir para os representantes me solicitarem que eu envie para vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Juliana, pela belíssima, né, explanação desse tema tão atual, desse tema tão conflitante, né, nas nossas vidas, que a gente acha, né, que a gente só vê na televisão, mas todo mundo aqui sabe que está do nosso lado, na nossa frente, né, o tempo inteiro ocorre no nosso meio, né? Infelizmente, a gente tem esse tema como uma constante, igual a Juliana falou, uma constante novidade, né? Porque ele não acaba, infelizmente, é um tema que, né, está sempre em alta. A gente às vezes não está sabendo, mas ele está acontecendo, né? Mas muito obrigada. E agora, antes de passar a palavra para os alunos, de organizar, eu quero convidar o professor Tiago Mendes. Ele gostaria de falar umas palavrinhas com vocês. Professor Tiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua ajuda, por toda a sua dedicação, né, em ter se proposto a estar conosco aqui nessa noite e nas demais que você puder participar. E fique à vontade para você falar com todos aqui da sala. Obrigado, Karina. Então, acho que todo mundo deve estar me ouvindo, né? Então, boa noite a todos. Sim. Aí. Nesse momento, eu não me atrevo a fazer nenhuma pergunta, mas eu gostaria de deixar, né, um breve comentário. Primeiro, parabenizar a Karina por essa bela condução. Eu acho que a gente ganhou, de alguma forma, aí
uma roda de conversa bem mais profissional, né? E a gente não está perdendo aí para nenhuma outra plataforma, outra instituição que vem fazendo encontros e rodas de conversas online. Então, acredito que a gente começou a nossa semana aí em comemoração ao Dia do Psicólogo muito bem, né? Começamos realmente com o pé direito. Parabenizar também a Cândida, né? A nossa coordenadora do curso de Psicologia, pela iniciativa, pela ideia, por todo o movimento que ela fez ali com os professores para que isso pudesse acontecer. Acredito eu que a gente está, de alguma forma, utilizando aí as tecnologias para nos aproximar e talvez a gente não pensasse, né, num momento como esse, com todos os alunos, de alguma forma, juntos, professores também interagindo, e acho que a tecnologia nos ajuda nisso. Parabenizar os professores que se movimentaram, que não mediram esforço, porque eu estou lá no grupo também, então eu vi o pessoal, né, de prontidão de imediato para poder fazer toda essa semana. E aos professores que falaram hoje, né, as professoras, eu acho que foram muito bem nas suas falas, num assunto muito pertinente, muito importante, nesse contexto que a gente está vivendo, né, com situações aí recentes aí na mídia, o caso da menina mesmo. Então, eu acho que é muito pertinente a gente falar disso, começar a nossa semana falando disso, e parabenizar principalmente os nossos alunos. Ter numa sala como essa mais de 80 alunos interessados em ouvir os professores, em poder de alguma forma interagir, nos faz muito bem, né? Eu particularmente estou muito feliz em saber desse número. Então, o pessoal da psicologia está de parabéns, o pessoal do direito também está aí com a gente. Agradecer vocês, alunos, porque eu acho que essa semana ela é muito mais do que somente para os professores psicólogos, né, em comemoração para os professores que já atuam, que já estão numa prática no contexto da psicologia, mas para vocês, alunos, principalmente, que estão aí nessa caminhada acadêmica para se tornarem futuros psicólogos, e explicar rapidamente o porquê também, além do interesse de estar aqui ouvindo toda essa discussão sobre o assunto, né, lembrando aos meus queridos alunos do 8º de Psicologia, hoje era dia da nossa aula, né, assim como amanhã. Então, mais do que justo eu estar com vocês aqui também, e para mim estou saindo com mais uma bagagem de aprendizado, não é a minha área de atuação, claro, mas eu acho que nós como cidadãos e como sujeitos, né, devemos cada vez mais buscar conhecer das leis e desse contexto também da psicologia que envolve a adolescência, para que a gente possa cada vez mais também se colocar aí nesses contextos. Então, eu desejo, né, aos meus queridos alunos do 8º, mas todos os demais alunos da psicologia, que essa semana seja uma semana produtiva, aproveitem, né, a gente tem temas muito relevantes para serem discutidos de uma forma multidisciplinar e interativa, com professores conversando entre si, conversando com vocês, então, que a gente possa aproveitar desse momento, fazer uma linda semana em comemoração ao dia de vocês, todos psicólogos, e que a gente possa encerrar na sexta-feira também com chave de ouro. E, mais uma vez, parabéns, Karina, pela condução. Obrigada. Ficou muito bacana, ficou muito bem. E espero que os alunos agora, nesse momento, aproveitem para debater, para perguntar, para tirar dúvidas, interagir com os professores. Um beijo no coração de vocês e fico aqui acompanhando também. Se surgir alguma dúvida, eu levanto o dedinho. Um abraço a todos. Obrigada, Thiago. Pessoal, a primeira pergunta escrita, eu gostaria que quem quisesse falar, ou voz ou por escrito, que me chame aqui no bate-papo, porque nós estamos com 3 salas e eu não consigo ver. Às vezes, quem fizer uma reação, botar um dedinho, levantar a mão, como eu estou na primeira sala aqui, eu não vou conseguir ver quem está lá atrás, né? Quem foi entrando posteriormente. Então, me mande aqui no chat, que aí aqui vai notificar e eu consigo acompanhar vocês, tá? Dodora, a primeira pergunta é para você. Me escreveram assim, Karina, saber quem se é? Muitas vezes o indivíduo não conseguiu desenhar ainda quem ele é. Sendo assim, acaba sendo o que os outros dizem que ele é. Como reverter no indivíduo essa desautonomia? Pergunta para a Dodora. Que Se ótimo. você quiser que eu repita, ficou claro?
Ficou bastante claro e é uma pergunta muito boa, né? Quero parabenizar quem a fez, porque o que a gente mais percebe, né, nos adolescentes é essa confusão mesmo, né, de papéis. Essa é uma construção difícil, não é uma construção fácil mesmo, né? Muitos adultos, quando a gente pergunta até na clínica, né, no consultório, quem você é, né? Ele tem esse susto, vamos dizer assim, né? Porque nunca pensou muitas vezes nisso. Então, a adolescência, né, é um período onde se deve fazer muito essa pergunta, né? Colocar esse adolescente em contato com este questionamento e ajudá-lo, né, a buscar respostas, ajudar modelos de identificação, para que ele sinta-se, né, uma pessoa, vamos dizer, com uma identidade, como eu disse, né, onde ele é reconhecido com uma estrutura, né, de personalidade ali já construída, saudável, funcional, porque esse é o desejo de todos nós, né? E é uma pergunta histórica, né, da Grécia Antiga, né? Conhece a ti mesmo, né? Esse convite para esse conhecimento, ele é de sempre, ele é desde sempre. Então, eu vejo que a gente pode fazer isso através das perguntas, né? Ouvir mais dos adolescentes, porque a gente tem uma tendência a dar muitas respostas. Seja assim, haja assim, se comporte dessa forma, né? A sociedade, ela não escuta muito esse adolescente. Então, eu penso que abrir canais, né, que a gente pode fazer de escutar, né, os adolescentes, para que a gente possa, com eles, construir, né, ajudar também, facilitar esse processo de construção da identidade, que não é fácil, não é nada fácil. É tarefa para uma vida inteira, porque também a gente muda, né, o tempo muda, nossa história muda, situações mudam. Então, é um processo, é um trabalho para sempre, eu diria assim. Não sei se ficou claro. A pessoa que perguntou, né, pode Manifestar, se quiser. manifestar isso. Enquanto não ocorre nenhuma outra manifestação, a Cândida está conversando com a gente aqui no chat, né? Estou muito orgulhosa de todos. Mostramos com essa semana como é possível se reinventar e na adversidade criar possibilidades. Obrigada, Cândida, você, por com tanta maestria conduzir-nos, né, juntamente com todos da FANS, nessa luta. Boa noite. Né? Nessa nova construção, e não é fácil, né, você ter sido a pioneira, né, nesse novo modelo de ensino, né, nós que somos totalmente presencial, estarmos aqui hoje, né, de uma forma virtual, e você nos liderando, com certeza fez toda a diferença. Obrigada, e amanhã você, se você quiser participar, como, né, falou, fazer abertura ou em outros momentos, tá? A sua pergunta foi respondida, viu, doutora? A aluna respondeu e agradeceu você, tá? Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá? Agora, oi, quem está falando? Luiz. Luiz. Tudo bem, Luiz? Não, eu só quero colocar um ponto seguinte, igual a Juliana falou, que a criança é de 0 a 12 anos, não. É de 0 a 11 anos e 12 meses. Inteirou 12 anos, não é criança, isso penalmente falando. E 18 anos não é adolescente, isso penalmente falando. Quer dizer, o ECA fala 0 a 12 anos, não é. 12 anos não é criança mais, penalmente falando. E 18 anos não é adolescente mais, já é adulto, já é penalmente culpável. Ô, Luiz, quando eu fiz esse slide, eu lembrei que eu sabia que você ia falar isso. Você lembra que no semestre passado você me corrigiu da mesma forma? Eu coloquei assim, somente a título mesmo de, sabe, grosseiramente, né, ilustrado.
Mas faz todo sentido isso que você falou mesmo. Tem toda uma delimitação para o cumprimento exato eu tenho até um caso, eu tive acesso uma vez a um caso que aconteceu isso que você disse assim. Um jovem, ele cometeu um ato, se eu não me engano, no dia do aniversário dele de 18 anos. Vocês lembram? Acho que eu até comentei isso na sala. Mas foi assim, na data anterior, né, ao cometimento, ao aniversário, assim, na noite anterior ao aniversário. Quando a polícia chegou até ele, né, ele já não mais se caracterizava como adolescente, ele já era adulto, por questão de horas, entre o ato cometido e o momento em que ele foi encontrado, né? Isso faz toda a diferença mesmo na hora de se enquadrar dentro de que lugar que ele vai responder, como adolescente ou como adulto. Mas eu lembrei de você mesmo, porque eu coloquei 12 e 18 somente de forma mais ampla, né, para a gente ter uma noção aí dos anos que delimita, mas para a categorização da pena faz toda a diferença, sim. É igual eu estou falando, porque é o seguinte, igual a gente vê lá, a gente já viu aí pela explanação dos professores, que isso aí é só um tempo delimitado, e esse tempo delimitado, igual os autores também falam, que tanto Lacan e outros falam que esse tempo também ele é diferenciado, né? Alguns autores falam que a adolescência é de tantos anos e outros já falam que a adolescência tem outro tempo delimitado. A gente vê também que até, por exemplo, se a gente for olhar culturalmente, por exemplo, como em certos atos praticados por adolescentes, por exemplo, se acontecem lá nos Estados Unidos, a lei lá, tanto a lei e a cultura de lá vai julgar esse adolescente ou esse menor de uma forma completamente diferente que a julgada aqui no Brasil. Então, eu pergunto, o que a psicologia vê nisso? Por que o adolescente de lá é um e o do adolescente de cá é outro? Vamos supor, só hipoteticamente falando, por exemplo, assim, na lei brasileira, não tem como um jovem seduzir um adulto. Não tem isso na lei brasileira. Por exemplo, se existe, por exemplo, é muito difícil provar que um jovem, por exemplo, vamos supor, uma mulher jovem, a criança, adolescente jovem seduz um maior. Entendeu? É muito difícil provar isso legalmente, penalmente. Só se acontecer a violência, mas se não acontecer a violência, por exemplo, uma jovem teve momentos com um adulto e, por exemplo, o adulto vai e fala assim, ela me roubou R$ 500 da minha carteira. Né? E essa jovem estava com esse adulto, essa jovem adolescente estava com esse adulto num determinado lugar e tal. Até provar isso, então o advogado vai gastar muito argumento, entendeu? Aí, já se fosse lá, por exemplo, nos Estados Unidos, né, seria facilmente comprovado, né? Seria, não, então, e o que a psicologia vê isso? De que forma a psicologia vê isso? Tem uma outra fala aqui de um aluno que está questionando também com você, Luiz. Seguinte, a questão que o Luiz levantou é abordada no Código Penal, porém não é distinta a condição de criança abaixo de 12 anos, e sim a condição de menor de 14 anos, não relacionando desta forma a condição de criança, apenas a condição de hipossuficiência do menor de 14 anos. Para a Juliana, né? Ou para... Olha, com relação à diferença da nossa legislação para a legislação americana, no que se refere à concepção legal, né, de tratamento da criança para as referências anglo-saxônicas,
ela realmente é diferente, né? Assim, a gente tem, a Andrea falou bem no início, né? O quanto que a gente tem que considerar a questão territorial, né? A questão da cultura daquele território onde a lei é formatada, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma definição diferente para cada indivíduo que comete um ato, né? Assim, por exemplo, tem um livro que ilustra muito bem um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos. O livro chama Gritos no Vazio. Esse livro ilustra o que aconteceu com uma criança que foi vítima de maus tratos durante toda a infância. Ela, né, foi vítima de diversas formas de violência, né? E ela foi presa, né? E considerada imputável em todos os seus atos, né? Se vocês tiverem a oportunidade, procurem saber sobre essa história, né? A menina se chamava Mary Bell, né? E a história dela foi uma história que marcou muito, criou muita discussão nos Estados Unidos, né? Com relação a essa questão da forma como uma criança, a forma como um adolescente são concebidos do ponto de vista penal como muito próximo ao adulto, né? E lá, é claro, a legislação muda de um estado para outro, também é diferente do nosso caso, tá? Então, tem várias peculiaridades, a gente precisaria de outro evento para a gente poder definir, né, discutir quais são as diferenças aí. Eu não sei nem se cabe muito a comparação da nossa realidade com a realidade americana, né? Tem uma pergunta para a Dodora, mas só para finalizar, então, a sua fala, Juliana, a última pergunta aqui do Edilson, ele colocou aqui para todos, Edilson Reis. Boa noite. Quando se completou 20 anos do ECA, foi feito matérias em jornais que as estruturas, os sistemas e o senso comum estão despreparados para garantir a proteção da infância e que as falhas e desrespeitos atrapalham o cumprimento do ECA. Agora, com 30 anos de existência, ainda tem impedimentos em cumprir o ECA? O que mais tem? Eu acho que a gente vê as dificuldades de cumprimento do ECA, né? A gente vê principalmente o quanto que algumas estratégias de alguns governos, né, de algum tipo de configuração mesmo do ponto de vista do Estado, vai determinar e vai influenciar a forma como é cumprida. E eu não digo só do ponto de vista das medidas de restrição de liberdade, nas medidas que não têm restrição de liberdade também sofrem. Se você for pensar que o CREAS, né, é o órgão responsável por acompanhar esse jovem que está sob algum tipo de medida socioeducativa, e se você pensa que esse órgão ele pode sofrer uma redução do número de funcionários, ou se ele pode receber um corte de verbas, se isso acontece, isso vai impactar a medida socioeducativa e o cumprimento da medida socioeducativa, né? Então, pensa aí na questão do teto de gastos, por exemplo, né? Que era uma PEC e agora virou uma lei, né? A redução dos gastos com educação e saúde por 20 anos. E isso vai ter uma influência direta, né? Assim, não é somente no campo da segurança pública que precisam acontecer algumas mudanças para poder influenciar, né? As mudanças do ponto de vista da saúde, da educação, todos esses direitos que o adolescente tem e que, inclusive, precisam ser aprimorados para evitar a reincidência ou entrada na criminalidade, qualquer alteração aí vai causar alguma mudança, sim, tá? Pessoal, só um minutinho. Faltam 2 minutos para a nossa terceira etapa acabar. Vamos encerrar para não ficar o corte, né? Para todo mundo ficar tranquilinho. E a gente volta num quarto e último momento, tá? Que assim encerramos. Eu acho que com louvor, né? Graças a Deus, foi, no meu ponto de vista, uma noite maravilhosa, deliciosa. Eu nunca me imaginava um dia na vida fazendo uma abertura de uma roda de conversa online do curso de psicologia, né? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Todo mundo sabe aqui que a minha formação não é psicologia, né? Mas há 8 anos eu dou aula praticamente somente para o curso de psicologia da FANS e em outras instituições. Então, assim, eu me sinto muito à vontade com vocês. Gostaria de agradecer a confiança em mim, né, por conduzir uma noite no qual eu sou extremamente
solta, né? Eu me sinto solta perto de vocês. Vamos lá, gente, para a nossa quarta etapa e a gente finaliza, tá? Ok. No mesmo link, a gente volta, tá bom? Tá, Beijo. por a Cleusa depois. Isso. Vou tirar a foto dessa. Tem uma pergunta aqui, eu tô com medo de perdê-la, eu vou tirar só a foto, pronto. Vamos lá, gente. Eu tô super psicológica hoje, né, Raquel?